capítulo 21 de Apocalipse, versículos 1, 2, 3 e 4, que dizem assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Porque as primeiras coisas passaram. Queridos, pensem comigo, porque a Bíblia, ela nos traz muitas verdades, verdades profundas, nos traz verdades que dizem respeito ao homem. Isso é importante frisar e sempre repetir que todas as verdades bíblicas, elas dizem respeito ao homem, no sentido de que não existe verdade que não esteja existindo e acontecendo dentro do homem. Ou seja, não existe nenhuma verdade sintética, ou uma verdade que seja um mero adorno, como que você pudesse, inclusive, ter apenas um mero conceito. A despeito de você concordar ou não, a despeito de você crer ou não, ou de você entender ou não entender, o fato é que a verdade, e aqui eu me refiro à verdade divina, que não é propriedade minha, tampouco é exclusiva das Escrituras, porque é a verdade de Deus, e Deus é muito maior do que tudo quanto existe. Então essa verdade, ela é uma verdade que sempre acontece, é um acontecimento contínuo dentro do homem. Agora, quando nós lidamos com as Escrituras, ocorre que essas verdades, ou aspectos dessas verdades, se apresentam com linguagens diversas. Você pode encontrar verdades, por exemplo, na forma de uma parábola. Então você lê uma parábola, e talvez você pode não compreender o significado daquela parábola, mas aquela parábola traz um ensinamento. Ou seja, aquela parábola, ela requer uma interpretação. A parábola em si, enquanto a história contada, história com E, aquela história criada, enquanto aqueles aspectos imediatos da parábola, nada pode fazer para a sua vida. Por exemplo, você pega a parábola do semeador, e você lê, né? O semeador saiu a semear, ele tinha sementes, as sementes foram semeadas em 4 tipos de solos. No primeiro tipo de solo, a semente caiu, mas era uma estrada, os pássaros comeram, portanto não houve frutificação, não houve germinação. Aí você vai vendo, quando você acaba, você fala assim: e aí? É apenas uma história que foi contada. Então aquela história em si mesma, ou imediatamente, é apenas uma história, como qualquer outra. Acontece que quando Cristo conta essa história, na forma de parábola, Ele está trazendo um ensinamento real, um ensinamento prático, vivo, que tem tudo a ver com a sua vida e com a sua experiência. Cabe, portanto, ao leitor tirar desse invólucro, dessa história, o ensinamento, extrair a verdade. A Bíblia também usa de linguagem profética, usa de metáforas, e dentre tantas coisas usa também de símbolos. Então quando a pessoa lê Apocalipse, encontra um livro cheio de símbolos. Você vai encontrar, por exemplo, o símbolo de um cordeiro com 7 chifres, 7 olhos, com o pescoço cortado, degolado, o sangue ainda quente esvaindo e caindo, e ele em pé sobre um trono. Parece uma visão um tanto estranha, né? Mas o fato é que esse símbolo está cheio de verdades que dizem respeito à obra de redenção, porque esse cordeiro, pelo Apocalipse, diz respeito ao Cristo de Deus e a sua obra